Olá pessoal, vamos para mais uma fase aqui da nossa gincana, né? A segunda fase, agora com algumas questões de anatomia um pouquinho mais difíceis do que a anterior, mas sempre naquela mesma linha de anatomia aplicada, né? Anatomia que a gente usa na prática de saúde. Então vamos lá, 5 questões. A primeira dessas questões é uma questão sobre fratura de membro superior e inervação. Então, um paciente, algum tempo após uma fratura do colo cirúrgico do úmero, ele apresenta dificuldades para realizar a abdução do ombro, né? E diminuição do volume do ombro, diminuição do volume, da expressão volumétrica do ombro. Nesse caso, nós podemos suspeitar de lesão de qual nervo associado a essa fratura. Então, aqui são listados 5 nervos, ulnar, radial, axilar, mediano e músculo cutâneo. Muito bem. Estamos falando de plexo braquial, não é isso? Então, está aqui o plexo braquial com os seus nervos, os nervos que ele fornece. Nós observamos aqui, ó, que o tronco posterior do plexo braquial, aquele que caminha posteriormente à artéria axilar, ele inicialmente dá um nervo aqui, ó, um ramo, que é o ramo axilar, que passa aqui, ó, contornando aqui, nós estamos vendo por transparência o colo cirúrgico do úmero aqui na direção do ombro. Depois ele vai se continuar aqui, nós só estamos vendo aqui a parte inferior dele, porque a parte mais superior está atrás daqui da artéria axilar, como nervo radial. Mas vejam, a relação com o colo cirúrgico do úmero é nervo axilar. Então, inicialmente, nós pensamos em nervo axilar como nervo que possa ter sido lesado. É a lógica. Então, vamos ver se isso se confirmaria. Vamos olhando para esse lado aqui da figura, onde observamos, olha aqui, ó, o ombro, o músculo deltoide, que é o músculo responsável pelo relevo lateral do ombro, né? E o principal abdutor do ombro. Então, quer dizer, a atrofia desse músculo, ela vai cursar com diminuição do volume do ombro e com diminuição da capacidade de abdução do ombro. E observamos que realmente está aqui, ó, o nervo axilar, passando aqui, ó, nesse espaço entre a cabeça longa do tríceps braquial, os músculos redondo maior e redondo menor, ó, e ele passando aqui, ó, tá vendo? Junto com a artéria circunflexa aqui, ó, do úmero. Tá aqui o nervo axilar vindo em direção aqui justamente ao deltoide. Então, realmente, o nervo que está relacionado à inervação do deltoide é o axilar, e a resposta, então, é a letra C, nervo axilar. A próxima questão é sobre hipertensão portal, né? Então, com relação à origem anatômica da hipertensão portal, podemos afirmar: letra A, é sempre intrahepática por lesão dos hepatócitos. Letra B, pode ter uma localização pré-hepática por obstrução das veias hepáticas antes delas desembocarem na veia cava inferior. Letra C, pode ter uma localização pré-hepática por compressão do ducto colédoco. E letra D, pode ter uma localização pré-hepática por compressão da veia porta. Letra E, pode ter uma localização pós-hepática por lesão da veia porta. Então vamos lá. 5 opções. Vamos descartar logo uma aqui. Nós estamos falando de hipertensão portal. Estamos falando de estrutura vascular. E a letra C diz que ela pode ter uma localização pré-hepática por compressão do ducto colédoco. O ducto colédoco está associado à drenagem biliar. Então ele não tem nada a ver com essa história aqui, né? Vamos então olhar aqui essa figura. Olha aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Nós temos uma representação aqui da estrutura microscópica da irrigação e da drenagem do fígado. Então, o que nós observamos? Ó? Vindo aqui pela veia porta e pela artéria hepática, nós temos a perfusão, a irrigação do fígado. O sangue ele penetra no fígado, né? Vai caminhar pelos sinusoides aqui hepáticos em direção à veia centrolobular aqui, que vai então drenar esse sangue do fígado e vai encaminhar esse sangue através das veias interlobulares para as veias hepáticas. As veias hepáticas, então, vão sair ali da parte superior do fígado e vão drenar para a veia cava inferior. Então, nós temos uma chegada de sangue ao fígado pela veia porta, vamos falar em veias, uma perfusão do tecido hepático e, em seguida, uma drenagem pela veia hepática.
Ou seja, o que chega, o que é pré-hepático, é veia porta, né? Depois você tem ali intrahepático o tecido, o parênquima hepático. E o que você tem pós-hepático é drenagem pelas veias hepáticas. Então, nós podemos ter três tipos de obstruções, né, que provocariam um aumento da pressão, uma hipertensão no sistema porta. Uma hipertensão de origem pós-hepática, ou seja, aqui na drenagem, uma alteração qualquer dificuldade para drenagem do fígado, isso vai acabar chegando na veia porta e causando uma hipertensão por dificuldade de entrada também, né? Qualquer alteração intrahepática, por exemplo, uma fibrose do fígado, uma cirrose hepática, né, que dificulte a perfusão do parênquima, vai acabar tendo uma repercussão retrógradamente no sistema de entrada de sangue. E, obviamente, qualquer lesão nesse sistema de drenagem, de irrigação, qualquer obstrução à veia porta, uma trombose da veia porta, uma cavernomatose da veia porta, uma compressão da veia porta, qualquer coisa que atrapalhe a entrada de sangue aqui, obviamente vai ter uma repercussão retrógrada. Então, se nós observarmos aqui, ó, as opções, letra A é sempre intrahepática por lesão do hepatócito. Nós vimos que não, pode ser intrahepática, pode ser extrahepática, né? Pode ser pós-hepática ou até antes da entrada no fígado. Pode ter uma localização pré-hepática por obstrução das veias hepáticas. Encerrou. Se é obstrução das veias hepáticas, não é pré-hepática, é pós-hepática, já que elas fazem a drenagem do fígado. Já tínhamos cortado a letra C. D. Pode ter uma localização pré-hepática por compressão da veia porta. Sim, se tiver uma compressão da veia porta, o sangue vai ter dificuldade de passar pela própria veia porta, vai se acumular retrógradamente, você vai ter uma hipertensão do sistema. Então essa opção está correta. E a letra E pode ter uma localização pós-hepática por lesão da veia porta. Não, veia porta é pré-hepática. Então a opção correta é a letra D. Ok? Muito bem. A terceira questão, com relação ao peritônio, nós temos três afirmativas. Uma, o peritônio circunda, envolve todas as estruturas abdominais. Segunda, o peritônio pode ser utilizado como uma membrana de diálise. E a terceira, a perfuração do intestino leva frequentemente à liberação de gás para a cavidade peritoneal. Vamos avaliar cada uma dessas afirmativas. Vamos ver essas três imagens aqui. Essa imagem aqui, ó, representa a cavidade abdômeno-pélvica, né? E dentro dela a cavidade peritoneal. Nós observamos aqui, ó, o peritônio, tá vendo? Forrando aqui a parede abdominal anterior, forrando as vísceras da cavidade abdômeno-pélvica inferiormente e forrando aqui, ó, a parede abdominal posterior e algumas vísceras posteriores. Então, o que nós observamos aqui? Diversas vísceras, como fígado, como estômago, colo transverso, intestino delgado, elas estão completamente envolvidas pelo peritônio. Porém, algumas outras, como por exemplo as vísceras inferiores, né, da cavidade abdômeno-pélvica, como bexiga, como útero, elas estão parcialmente recobertas, não estão totalmente recobertas. Todas as vísceras aqui, ó, retroperitoneais, estão atrás do peritônio parietal, aqui uma artéria, né? Elas estão cobertas apenas pela sua face anterior e não pela sua face posterior. Então é errado dizer que o peritônio recobre totalmente todas as vísceras intraabdominais, da cavidade abdominal. Não, algumas ele recobre parcialmente. Então a primeira afirmativa está errada. A segunda afirmativa diz que o peritônio pode ser usado como para diálise. Sim. Olha essa figura aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o aumento maior, é uma prega do peritônio. Olha como ele é extensamente vascularizado. Olha essa figura aqui, ó. Isso aqui é por exemplo, é um intestino delgado, uma víscera qualquer de intestino delgado. Isso aqui, ó, é a prega de peritônio que se estende aqui da lâmina posterior do peritônio até essa víscera. Essa prega chama-se meso. Tá vendo que ela tem duas lâminas? Isso aqui é um vaso sanguíneo. Desse vaso sanguíneo que vai sair a vascularização para essa víscera. Ou seja, ela vai passar por esse meso. Então, se eu olhar esse meso, ele está cheio de vasos sanguíneos.
peritônio é ricamente vascularizado. Ele é tão vascularizado que você pode introduzir aqui dentro soluções de diálise, como está sendo mostrado aqui. Essa pessoa está sentada aqui lendo um livro, fazendo uma diálise peritoneal. Então eu tenho aqui uma bolsa de diálise com líquido de diálise. Ele está sendo injetado por um catéter dentro dessa cavidade peritoneal aqui, né? E após a troca ele vai ser recolhido para uma bolsa aqui, onde ele vai ser recolhido e vai ser eliminado. Então, o peritônio, a cavidade peritoneal, pode ser usada como uma região para se executar a diálise. Corretíssimo. E a terceira, quando há perfuração de vísceras intestinais, é comum haver a passagem do gás para a cavidade peritoneal. É só nós observarmos aqui, ó. Por exemplo, estômago cheio de gás, colo transverso, né? Existe o gás que você deglute, existe o gás que é produzido pela flora bacteriana. Qualquer ruptura aqui, ó, vai se virar para a cavidade peritoneal. Então o gás vai escapar e vai para a cavidade peritoneal. Então é correta essa terceira afirmativa, né? Então essa questão número 3, ó, número 1 está errada, 2 e 3 são afirmativas corretas. Ou seja, as afirmativas 2 e 3 estão corretas, opção A é a opção correta. A quarta questão, a glândula hipófise pode ser abordada cirurgicamente pelo teto da cavidade nasal, passando por qual seio paranasal? Então nós listamos aqui seios paranasais: maxilar, esfenoidal, etimoidal, frontal e parietal. De cara excluímos a opção E, porque o parietal não tem seio paranasal. Os seios paranasais são só esses 4 que estão listados aqui, esses 4 ossos que tem, né? Então vamos ver aqui pela figura, olha aqui, ó, aqui 2 cortes sagitais, um aqui onde foi mantido o encéfalo e a glândula hipófise. Vejam, a glândula hipófise é alojada aqui, ó, na fossa hipofisial, no osso esfenoide aqui, tá vendo? Na fossa hipofisial, que fica na cela turca do esfenoide, tá? Vamos passar para essa imagem aqui, ó, que tem a parte óssea melhor esquematizada, e observamos aqui a cavidade nasal, ó. Aqui a abertura da cavidade nasal. Se você entrar aqui, aqui está a parte óssea do septo nasal, e você vai se deparar com o teto da cavidade nasal formado anteriormente pelo etimoide e mais posteriormente aqui, ó, pelo esfenoide. E o que nós observamos aqui? O osso esfenoide, a base do seio esfenoidal. Então, se nós entrarmos por aqui, ó, nós vamos encontrar essa fina lâmina óssea. Se nós quebrarmos, vamos alcançar o seio esfenoidal, que contém apenas A. Vamos progredir facilmente até a base da fossa hipofisial. Vejam aqui a cela turca, aqui o dorso da cela, a parte anterior, a fossa hipofisial, onde fica a hipófise. Se eu quebrar aqui, ó, o assoalho da fossa hipofisial, essa hipófise aqui, que já vai estar sob pressão, vai ser expulsa para cá. E eu posso, então, atuar sobre essa glândula sem a necessidade de passar por essa estrutura toda encefálica aqui, que causaria danos totalmente indesejáveis. Então, essa via é uma via de escolha, é uma via preferencial, é a via que se utiliza para as cirurgias de hipófise, particularmente dos tumores de hipófise. Então, é o seio esfenoidal que é a resposta, né? Resposta, então, letra B, seio esfenoidal. E, por fim, a questão 5, né? Na fase expiratória do processo respiratório, podemos afirmar em relação ao diafragma. E aqui diversas afirmativas. O processo respiratório normal, né? Ele acontece graças à movimentação do diafragma, né? Para que o ar entre na cavidade torácica, eu preciso de diminuir a pressão dentro da cavidade torácica para ela ficar menor que a pressão atmosférica e o ar ser puxado para dentro dela. Então eu tenho que aumentar os diâmetros torácicos, e eu aumento o diâmetro antero-posterior, diâmetro lateral, mas principalmente o diâmetro longitudinal, pelo abaixamento do diafragma. Então vejam aqui, ó, nessa vista anterior aqui da cavidade tóraco-abdominal, vamos dizer assim, separada pelo diafragma. O diafragma está ancorado aqui, ó, na sua parte costal, nas costelas, sua parte lombar aqui na coluna, e a parte external, não aparece aqui, ancorada no externo. Quando ele se contrai, né, e essas estruturas ósseas permanecem, o
que acontece? Ele é todo puxado, o seu centro tendino é puxado para baixo. E a cúpula diafragmática, dos dois lados, ela se desloca inferiormente, aumentando esse diâmetro longitudinal, e aí o ar, então, ele passa para dentro. Ou seja, na inspiração eu tenho uma contração do diafragma. Quando essa inspiração ela termina e começa o processo da expiração, a própria energia elástica acumulada no pulmão, nos pulmões, nas cartilagens costais, costelas, etc., ela faz com que essas estruturas voltem à sua posição normal. Com isso, a pressão dentro dessa cavidade vai diminuindo, né? E o ar vai sendo expelido. E o diafragma relaxado vai retornando à sua cúpula superiormente. Então é exatamente o que a gente consegue ver aqui, ó. Tá vendo nessa imagem? Olha aqui, tá vendo? A cúpula diafragmática está aqui, ó, em cima do fígado. Olha, ela vai descendo, descendo, olha ela aqui, tá vendo? Ó, né? Isso é depois quando você vai tendo a expiração, por relaxamento ela vai subindo. Então, na inspiração, dinamicamente, ela vai descendo, né? E depois no processo expiratório, por relaxamento, ele vai subindo. Então, a resposta para essa questão é essa aqui, ó. O diafragma, no processo da expiração, ele relaxa e se eleva, as suas cúpulas se elevam. Então, pessoal, foram as cinco questões aí dessa fase. E mais uma vez eu desejo que vocês tenham tido um bom desempenho e boa sorte para a próxima etapa. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jaleco. Meu nome é Rafael Simões, professor do Jaleco. Hoje a gente vai fazer a correção da segunda etapa das questões de fisiologia do Jalequiz, terceiro Jalequiz. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das questões, vai dar o gabarito e fazer alguns comentários que são importantes para vocês entenderem cada uma das questões, tá certo? Então, mais uma vez, a gente fez questões que tentavam abordar diferentes processos fisiológicos, diferentes sistemas, tá bom? Então, vamos ver se vocês vão se sair bem, tá bom? Então, na primeira questão, a gente falava sobre a gestação. Então, durante a gestação, a diferenciação sexual masculina ela é estimulada pela testosterona, que é produzida pelos testículos fetais. Nas primeiras semanas do desenvolvimento embrionário, a secreção de testosterona ela é induzida por qual estímulo? Então, a resposta certa era a letra D, HCG ou beta-HCG. E como é que isso se dá durante o desenvolvimento embrionário? A gente tem nos indivíduos do sexo masculino o cromossomo Y que vai ser responsável pela produção da proteína SRY. Essa proteína SRY, ou com o nome dela é substrato de resposta Y, ela é um fator de estimulação da determinação testicular. Ou seja, ela estimula a diferenciação da crista genital em testículos. No testículo, a gente vai ter a diferenciação das células intersticiais em dois tipos celulares, as células de Sertoli e as células de Leydig. As células de Sertoli elas são responsáveis pela produção do fator de inibição mileriano. Tá? Então, o fator de inibição mileriano é o que vai desenvolver as características iniciais masculinas. Então, ele tem a função de inibir o desenvolvimento do ducto de Miller, que é o ducto que é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais femininas. Tá? Então, as células essa estimulação toda depende da presença de testosterona ali por volta da sexta, sétima semana, tá certo? Quem produz a testosterona? A testosterona é produzida pelas células de Leydig, isso ao longo de toda a vida sexual masculina. Só que na fase embrionária, quem estimularia essas células de Leydig? Durante a fase pós-embrionária, desenvolvimento da fase adulta, para um pouquinho durante a fase infantil até a puberdade, quem induziria a testosterona para ser produzida pelas células de Leydig seria o LH. Então a gente vai ter a produção de testosterona pela beta-HCG produzida pela placenta, tá certo? Então é aquela mesma beta-HCG que é dosada quando a mulher quer saber se está grávida ou não. Essa beta-HCG tem várias outras funções, né? Que é a gonadotrofina coriônica. Essa gonadotrofina coriônica, né? O hormônio gonadotrofina coriônica, ela é responsável pela produção de testosterona pelas células de Leydig. Ela se liga nos mesmos receptores que o LH se liga, tá certo?
E a testosterona, ao longo do desenvolvimento, vai ser responsável pela formação do ducto de Wolff, que vai ser a origem embrionária de todos os caracteres sexuais masculinos, como a bolsa escrotal, pênis, próstata e vesícula seminal. Tá certo? Então a resposta D era a resposta certa. Na segunda questão, a gente falava um pouquinho sobre fisiologia respiratória e perguntava, a partir desse gráfico que a gente mostra aqui à direita, que é uma curva fluxo-volume obtida a partir da espirometria de um indivíduo, ou de 3 indivíduos no caso, onde um deles era saudável e 2 deles apresentavam algum distúrbio respiratório. A partir do gráfico, quais as informações estão corretas, certo? Então, a resposta certa seria a resposta C, a letra C, onde o paciente apresenta um quadro respiratório obstrutivo é o paciente 1, com maior aprisionamento do ar, representado pela curva deslocada para a esquerda, tá certo? Então, a gente vê aqui, então, um indivíduo saudável, eu vou botar na resposta, no gráfico aqui para exemplificar isso, que é a curva vermelha, é um indivíduo normal, onde a gente tem o gráfico que aponta o fluxo aéreo expiratório, que é o que ele consegue expirar, no máximo que ele consegue expirar, e o volume pulmonar, que está medido a partir da espirometria, tá certo? Então a gente vê no indivíduo normal essa curva. Quando o indivíduo tem algum distúrbio, essa curva pode ser deslocada para a direita ou para a esquerda, tá certo? Dependendo do tipo de distúrbio respiratório. No caso de doenças caracterizadas como distúrbio respiratório obstrutivo, como no caso a asma ou efizema, a gente tem uma dificuldade em liberar esse ar expirado. Então, a cada movimento inspiratório, o ar é absorvido, no movimento expiratório, esse ar não é eliminado. Então, esse ar começa a se acumular no pulmão. Então, esse ar fica aprisionado nos espaços mortos, ele não consegue ser eliminado pelo pulmão, e aí você vai tendo um aumento do volume que a gente obtém aqui na curva verde, tá? Que é o caso de doença obstrutiva respiratória, tá? Então, esse paciente ele tem uma obstrução nas vias aéreas, o ar é aprisionado, ele elimina menos ao longo do tempo, ele vai aumentando o volume presente nos pulmões, que é diferente dos pacientes que têm doença restritiva, tá? Onde tem um distúrbio respiratório restritivo, onde você tem uma diminuição da complacência pulmonar, no caso da tuberculose, silicose. Então, o volume inspirado não é tão grande, ele diminui e ele expira todo esse volume, tá? Então, a diferença entre o volume inspirado e expirado não tem, tá? Ele expira quase todo o volume que ele inspira. Então, a gente tem pela diminuição da complacência, então a gente não tem uma diminuição da capacidade do pulmão se expandir, então ele não consegue absorver, inspirar muito o volume de ar, tá? Então a gente tem uma diminuição do volume pulmonar, mas esse volume pulmonar ele é todo expirado, tá certo? E aí também perguntava sobre o volume residual e capacidade pulmonar total. Então a capacidade pulmonar total é toda aquela capacidade que o pulmão consegue de inspirar uma capacidade muito grande de ar, é o volume final que o pulmão ele consegue conter no seu interior, tá certo? Relacionado a todos os espaços. Então, a capacidade pulmonar total desse indivíduo é 6 litros. No entanto, ele tem um volume residual, é um volume que não é expirado, é um volume que fica nos espaços mortos. Então, a capacidade, né, que é a CVT, a capacidade vital pulmonar, ela é a capacidade total do pulmão, a CPT, capacidade pulmonar total, menos o volume residual. Então, nesse caso aqui, ele é de 5 litros, tá? 6 menos 1 litro, tá certo? Então, essa resposta também estava errada, ok? Na questão número 3, a gente dava um caso clínico aqui, mostrando que uma mãe chegou com um indivíduo, com uma criança, que não se sentia bem ao hospital, tá? Lá a mãe, que tem quadro de hipotireoidismo, ela diz que faz tratamento para esse hipotireoidismo e normalmente recebe, então, hormônios para aumentar a resposta da tireoide ou o hormônio tireoidiano propriamente dito, sintético, tá? Então, essa mãe chegou no hospital e relatou que a criança contou para ela, pegou a criança tomando os comprimidos dela, tá? E a criança contou que já faz isso há muito tempo. Então, ela tem uma elevação dos hormônios tireoidianos já de muito tempo, tá certo? O que diferencia daquele quadro agudo que poderia ter pelo excesso de ingestão desses comprimidos.
Então a alternativa que melhor descreve qual hormônio está deficiente na mãe, que é portadora, que tem hipotireoidismo, e os sintomas que a criança possivelmente pode apresentar ao chegar no hospital. Tá? Então a resposta certa seria os hormônios tireoidianos, T3 e T4, e como sintoma esperado, o aumento da frequência cardíaca e a perda de peso. Tá? Então os hormônios tireoidianos eles são secretados a partir do estímulo lá do eixo hipotálamo hipofisário. Então a gente tem o hormônio liberador tireotrofina, tá? Que é TRH. O TRH é produzido no hipotálamo, estimula a hipófise a liberar o hormônio estimulador da tireoide, ou de hormônios da tireoide, que é o TSH. TSH ele cai na corrente sanguínea e vai ativar a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, ou T3 e T4. Tá? Então, T3 e T4 são liberados para a tireoide, cai na corrente sanguínea e vai atingir as suas células-alvo. Nas células-alvo, elas têm diferentes efeitos. Tá? Esse mecanismo ele sofre um feedback muito importante, então o T3 e T4 pode regular negativamente a produção de TSH e TRH, enquanto o TSH pode regular negativamente também a produção do TRH. Então, na mãe, que a gente trata no caso clínico, ela tem uma diminuição, ela tem um hipotireoidismo primário, que é o que a gente menciona na questão. Então, o hipotireoidismo primário é caracterizado pela diminuição dos hormônios tireoidianos diretamente por uma consequência da diminuição pela tireoide. Tá? Então, se fosse um problema hipofisário, um problema no hipotálamo, por exemplo, seria um hipotireoidismo secundário ou terciário, tá certo? Então, o problema da mãe aqui seria por uma ausência de produção dos hormônios tireoidianos diretamente por um distúrbio na tireoide, tá certo? Então, ou seja, a mãe teria que estar com menos T3, T4, ou isso aí a gente não dá para definir no caso clínico, e teria com menos efeitos T3, T4, então a reposição hormonal ela é indicada. Então, a criança ela está tomando comprimido que tem hormônio sintético tireoidiano, tá certo? Então, no caso da criança, ela vai desenvolver um quadro de hipertireoidismo, já que ela é uma criança normal, que tinha os hormônios normais, e ela vai desenvolver, então, um quadro de hipertireoidismo, onde os efeitos são caracterizados pelo excesso de ação dos hormônios tireoidianos. Então, são os efeitos que a gente conhece mais relacionados aos efeitos metabólicos, como lipólise, diminuição da gordura corporal, aumento do metabolismo, então ele tem uma redução do peso corporal. Isso tudo associado a atividades cardiovasculares, então tem um aumento da atividade adrenérgica, potencializa a atividade adrenérgica, aqueles efeitos que a adrenalina faz, como o aumento da frequência cardíaca, tá certo? Por exemplo, hipertensão poderia ser a longo prazo, tá certo? Então a gente tem esses efeitos provocados pelo excesso de hormônios tireoidianos. Além disso, ele é responsável pela produção de calor, então pode ter pele quente, ativação de sudorese para compensar esses mecanismos, polifagia, um aumento da atividade do trato gastrointestinal, ou seja, então a resposta ela estaria relacionada com esses efeitos relacionados ao aumento dos hormônios tireoidianos, tá certo? Na questão 4, a gente falava sobre sinapse, né? Então falava um pouquinho de sistema nervoso, que já às vezes é um pouco mais complicado, e ele é um processo que pode ser modulado de maneira negativa e positiva a partir da propagação do potencial de ação por sinapses inibitórias e excitatórias. Então, baseado nesta afirmativa, a gente pedia para vocês marcarem a resposta correta. Então, a resposta correta é a letra E. A sinapse inibitória ela pode ser caracterizada pela hiperpolarização provocada pela entrada de cloro na célula pós-sináptica, através da abertura de canais de cloro dependentes de ligante, tá certo? Então é exatamente isso. A gente tem dois tipos de sinapses, sinapses elétricas e sinapses químicas, tá? As sinapses químicas são as mais abundantes no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico. Então a gente vai ter a sinapse química, a liberação de mediadores químicos na fenda sináptica a partir de um potencial de ação que vem pelo elemento que a gente chama de pré-sináptico, ou neurônio pré-sináptico. Esse neurônio pré-sináptico vai liberar esses mediadores químicos a partir desse potencial de ação, vai liberar os mediadores químicos na fenda sináptica, que vai ativar então um elemento pós-sináptico. Pode ser um novo neurônio,
pode ser uma célula neuromuscular, através da junção neuromuscular, enfim, vai ativar um elemento que está posterior à ativação do neurônio pré-sináptico. Nessa liberação, ela vai provocar principalmente a ativação de canais que são dependentes desses ligantes que são liberados pela célula pré-sináptica. Então, esses receptores, esses receptores são ativados pelo ligante liberado na célula pré-sináptica, eles vão abrir, provocar a entrada de íons na célula pós-sináptica. Tá? Para essas vesículas contendo os neurotransmissores que são liberados da célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica, a gente depende da entrada de cálcio na célula pré-sináptica. Então, o deslocamento da vesícula até a ligação, a interação dela com a membrana da célula pré-sináptica, que está ali na fenda sináptica, ela depende da entrada de cálcio na célula pré-sináptica. Tá bom? O transporte dessas vesículas até ali a ativação das proteínas que vão assessorar, vão ajudar no acoplamento das vesículas com a membrana celular, ela depende do transporte, né, por microtúbulos, pelo citoesqueleto dessa célula pré-sináptica, através do transporte de cálcio, tá bom? Da entrada de cálcio na célula pré-sináptica. E aí essa vesícula que chegou ali na membrana e liberou o neurotransmissor, ela vai ativar receptores na célula pós-sináptica que podem permitir a entrada de diferentes íons. Pode ser o sódio, pode ser potássio, pode ser cloro. Então, quando entra sódio, você provoca uma despolarização na célula pós-sináptica. Então, você tem, como a gente pode ver aqui, ó, as vesículas sendo liberadas e a entrada de sódio na célula pós-sináptica. Essa entrada de sódio despolariza a célula pós-sináptica e a gente tem então aqui, ó, despolarização dessa célula pós-sináptica. O potencial de ação na célula pós-sináptica já está sendo induzido, tá legal? A partir dessa despolarização. Já no potencial pós-sináptico inibitório, as vesículas que são liberadas, elas ativam receptores que vão permitir a entrada de cloro. Então, o cloro é um íon negativo. Então, ele permite então, a hiperpolarização dessa célula. Essa célula estaria em torno de menos 65 milivolts, menos 70 milivolts, ela fica ainda mais negativa. Então, para induzir um potencial de ação nessa célula, precisaria ter uma entrada muito grande de íons sódio, algum íon positivo, para poder induzir a despolarização dessa célula, que levaria à ativação do potencial de ação pós-sináptico. Então, esse cloro ele diminui ainda mais essa polarização celular, então ela hiperpolariza a célula, então ela é mais negativa ainda, e diminui então essa ativação do potencial de ação na célula pós-sináptica, tá certo? E essa ativação, essa modulação, ela pode sim obedecer a uma somação, tanto temporal como espacial. Então, a partir do momento que a gente dispara um potencial de ação, ó, esse potencial de ação ele pode atingir o limiar e desencadear uma resposta. Esse potencial de ação ele pode obedecer a uma somação espacial, ou seja, vários neurônios que estão chegando naquele neurônio que vai induzir uma resposta. Então está provocando a entrada de muitos íons rapidamente nesse neurônio aqui, ó. Então esse neurônio ele vai ter um aumento desse potencial, né? Vai ser despolarizado muito rápido, o efeito vai ser atingido mais rápido. Ao mesmo tempo que tem a somação espacial, temos a somação temporal, que é uma série de sinais que estão chegando do neurônio aqui, ó, pré-sináptico, chegando aqui na sinapse e disparando o potencial de ação no neurônio pós-sináptico. Então essa série de sinais que estão chegando ali naquela sinapse estão induzindo vários eventos de despolarização na célula pós-sináptica, e esses vários eventos podem se somar e induzir então um potencial de ação que vai passar do limiar e disparar uma resposta na célula pós-sináptica, tá certo? Então ela obedece sim um processo de somação. E na questão 5, por último, a gente mostrava mais um caso clínico, falava aqui então de fisiologia endócrina, e a gente falava de um paciente, 38 anos, né, uma mulher obesa, procurava atendimento médico relatando sintomas característicos por aldosteronismo. Esses exames, aí ela chegou lá e fez exames de imagens que apontavam um pequeno tumor na glândula adrenal esquerda. Tá? Então era para você marcar a melhor opção, que descrevia a região da glândula suprarrenal afetada pelo tumor e os prováveis efeitos apresentados pela paciente em decorrência da patologia descrita. Então a resposta certa era a letra D,
zona glomerulosa e os efeitos, a zona da glândula adrenal era a zona glomerulosa, e os efeitos hipopotassemia e hipervolemia. Tá? Então a glândula adrenal ou suprarrenal, ela fica localizada na região superior dos rins, tá? Daí o nome dela, ela pode ser diferenciada em duas regiões, região cortical e região medular, tá certo? Então a região cortical, que é aqui, ó, tá mostrada para a região errada, né? Então a medula está aqui no meio e a cortical está na região mais de fora dessa glândula adrenal, tá certo? Então esse córtex ele pode ser dividido em três regiões, tá? Então aqui a gente pode dar um zoom para amplificar essa região aqui, né? Tem a cápsula externa, a região cortical, a cápsula externa, a região cortical e a região medular, tá certo? Então na região cortical a gente pode dividir em três zonas: a zona glomerulosa, que produz aldosterona, a zona fasciculada, que produz cortisol, corticoides de uma maneira geral, e a zona reticular, que vai produzir androgênios, tá? Na zona medular a gente vai ter uma grande produção de epinefrina, adrenalina, tá? Então a zona glomerulosa é que produz a aldosterona. A aldosterona, ela é o principal mineral corticoide que a gente tem produzido no nosso organismo, e ela tem um efeito muito importante a nível renal, no processo de controle da absorção, reabsorção de sódio, potássio e hidrogênio. Então ele consegue controlar a osmolaridade do plasma, do filtrado renal, e consegue controlar a alcalinidade, né? Mexendo na concentração de íons de hidrogênio, é relacionado à alcalose ou acidose metabólica. Tá? Então, um efeito da aldosterona é a ativação, aumento, né, da expressão de bombas de sódio, potássio, ATPase aqui na membrana basolateral renal. Tá? Então, ali no túbulo distal, já no túbulo finalzinho ali do túbulo distal, ela é capaz de aumentar essa produção, né, de bomba de sódio, potássio, ATPase, e com isso ela aumenta a excreção de sódio e a liberação de sódio para o sangue, para o plasma, e a absorção de potássio, por isso provocando uma hipopotassemia. Tá? Então esse excesso de potássio ele vai ser liberado aqui para o lúmen do ducto coletor cortical e vai ser eliminado na urina, tá certo? Esse excesso de sódio que é absorvido aqui, ó, depois vai ser transportado da célula através da membrana basolateral. Esse aumento de sódio provoca, além da liberação de potássio, também pode provocar a liberação de íons de hidrogênio. Então, a aldosterona também é capaz de ativar essa ATPase que joga aqui, ó, hidrogênio para o lúmen do túbulo coletor e ele vai ser eliminado na urina. Então, essa liberação muito grande de íons de hidrogênios para a urina, ela provoca, então, aqui no sangue um processo de alcalose, tá certo? Então, a aldosterona, ela provoca essa diminuição na concentração de íons de hidrogênio no sangue e é eliminado na urina, tá? Associado a esse excesso de sódio que é jogado ali no plasma, como eu mostrei no slide anterior, a gente, sempre que tem um aumento do sódio, a gente tem um aumento de soluto, de solvente, para tentar compensar esse aumento de sódio. Então, esse aumento de solvente, que nesse caso é a água, vai provocar, então, o aumento da volemia nesses indivíduos que têm grande produção de aldosterona. Tá? Então, um tumor, que foi o que a paciente levou, provocado ali na região da adrenal, da suprarrenal, ela provavelmente é na zona glomerulosa, e aí você vai ter um excesso de produção de aldosterona, levando a um quadro de hiperaldosteronismo. Tá? E aí os efeitos dessa síndrome e desse distúrbio de hiperaldosteronismo é um quadro clínico bem clássico, como hipertensão arterial. Então esse excesso de água que tem que entrar ali para compensar essa reabsorção grande de sódio, ela provoca volemia. O quadro hipervolêmico leva ao aumento da hipertensão arterial. Tá? A hipervolemia ela pode levar também à formação de edema. Então a gente no plasma vai ter uma concentração osmótica com muito mais água do que o tecido, então essa água acaba saindo para os tecidos, formando então edema. Tá? Vai ter uma diminuição da concentração de potássio, vai ter uma hipopotassemia, e como eu falei, ela também aumenta através da ativação de ATPases
a liberação de isohidrogênio na urina, levando então ao quadro de alcalose metabólica, certo? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham se dado bem mais uma vez aqui na segunda etapa e até a próxima. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro aqui de Bioquímica do Jaleco. Estamos aqui, né, nas nossas questões médias aqui do Jalequiz e vamos discutir um pouquinho sobre os gabaritos dessas questões. Então, vamos lá, pessoal. Primeira questão aí, a gente tem, né, os carboidratos consistem nas biomoléculas mais abundantes da Terra, sendo alguns destes os principais elementos da dieta humana em muitas partes do mundo. Sobre os carboidratos, analise as alternativas abaixo e marque que não apresenta uma informação correta. Então ele quer aquela incorreta, né? Então o gabarito para a gente aqui é a letra C de coração. Por que é a letra C? Os oligosacarídeos consistem em cadeias curtas de unidades de monossacarídeos unidas por ligações glicosídicas, tendo como exemplo a celulose. Essa questão ela estava praticamente certa até o final, quando ele dá o exemplo de celulose. A celulose, galera, ela está dentro dos polissacarídeos. São aqueles carboidratos grandes formados por mais de 20 monossacarídeos. Celulose é essa, um carboidrato de natureza estrutural encontrada na parede celular de vegetais. Tudo bem? Então essa aí, bem tranquilinha. Segunda questão aí pra gente. O suprimento de glicose a partir dos estoques de glicogênio nem sempre é suficiente. Dessa forma, em períodos entre refeições, jejum ou após exercício vigoroso, o corpo necessita sintetizar glicose a partir de precursores, que não são carboidratos. Sobre esse processo, denominado gliconeogênese, julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas e marque a alternativa que apresenta a sequência que preenche as lacunas corretamente de cima para baixo. Então, galera, ele fala, né, na questão sobre gliconeogênese. Usa a etiologia da palavra a teu favor. Glicoglicose, neo-nova, gênese e origem, formação. Então, a nova formação de glicose é quando eu produzo glicose a partir de moléculas que não são açúcares. Beleza? Vamos lá. Primeiro aí, ó, a gliconeogênese é um processo de múltiplas etapas, em que a glicose é produzida a partir de lactato, piruvato ou oxaloacetato. Essa aí, galera, é uma afirmação verdadeira. A gente sabe que piruvato, a gente sabe que lactato e oxaloacetato não são carboidratos. Então, se eu pego esses caras e utilizo para a formação de glicose, isso é gliconeogênese. Então, essa primeira aí é verdadeira. A segunda, 7 etapas da gliconeogênese são catalisadas irreversivelmente na verdade, 7 são catalisadas de forma reversível. Inclusive, são etapas comuns são etapas comuns entre a gliconeogênese e a via glicolítica. Mas uma não é o inverso da outra, porque tem reações próprias de cada uma das vias. Mas existem 7 que são reversíveis, que são etapas comuns, né? Então, essa aí é falsa. Então, eu já sei que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Então, o gabarito pra gente que a gente tem aqui é a letra D de dado. Mas vamos ler aqui a última, né? Em mamíferos, a gliconeogênese no fígado principalmente gera glicose, a gliconeogênese no fígado principalmente gera glicose para uso pelo encéfalo, por exemplo. Então, galera, é aquilo, né? A gliconeogênese produzida no fígado, não só no fígado, né? Fígado, intestino, rim, mas principalmente o fígado produz ali a glicose para ser usada, né, pelo encéfalo, por exemplo. Beleza? Próxima questão. Referente à estrutura de proteínas, julgue as afirmativas abaixo como corretas ou incorretas e marque a alternativa que apresenta as corretas. Número 1. A estrutura terciária é o resultado da interação entre subunidades de proteína Isso é a definição de estrutura quaternária. A estrutura quaternária é a união de várias subunidades proteicas. Então, eu já sei que a número 1 é falsa. Já elimino letra A, já elimino letra C, já elimino letra E. 2. Estrutura secundária pode ser principalmente por alfa-hélice e folhas beta pregueada, né? Então, pode ser uma forma em alfa-hélice ou helicoidal ou aquela folha beta pregueada. Então, perfeito aí. Número 3, estrutura primária é a descrição das ligações covalentes, né? Ligação peptídica, que é uma ligação covalente onde eu tenho compartilhamento de elétrons, perfeito. Ligando resíduos de aminoácidos em uma cadeia polipeptídica. É exatamente isso, né? É a sequência de aminoácidos, é a estrutura linear da proteína. Então, número 2 e 3 são verdadeiras. Já tem um gabarito aqui que é a letra B de bola.
Mas vamos entender por que a 4 é falsa. Estrutura quaternária é a estrutura tridimensional da cadeia polipeptídica. Na verdade, é essa estrutura terciária da proteína, tá? A estrutura tridimensional é a estrutura terciária da proteína. Próxima questão aí, questão número 4. A expressão da informação contida em um gene geralmente envolve a produção de uma molécula de RNA, ácido ribonucleico, transcrita a partir de um molde de DNA, ácido desoxirribonucleico. Lembrando que RNA e DNA seria a sigla em inglês, né? Se eu quisesse em português seria ARN e ADN. Sobre esse processo denominado transcrição, julgue as afirmativas abaixo e marque a correta. Gabarito para a gente aqui, né, pessoal? Letra B. As fases da transcrição consistem na ligação da RNA polimerase a um sítio de DNA. Iniciação da síntese de transcrito, alongamento e terminação. Galera, quando eu falo em transcrição, eu falo em sintetizar RNA, formação de RNA. Principalmente, né, a nível de estudo que a gente tem, o RNA mensageiro. E esse sítio, né, de interação da RNA polimerase com o DNA é exatamente na região promotora do gene. Tudo bem? Então ali eu tenho a interação da enzima com a região promotora, depois eu inicio a transcrição, tenho a etapa de elongation, né, que é esse alongamento em português, e a fase de terminação. Então gabarito aí pra gente, letra B de bola. Tudo bem? Tranquilo? Aí vamos ler as outras aí, ó. A transcrição é catalisada por uma enzima RNA polimerase dependente de RNA. Na verdade, ela é dependente de DNA. É uma RNA polimerase DNA dependente. Então a letra A não pode ser. Letra C. As células eucarióticas apresentam 3 tipos de RNA polimerase, 1, 2 e 3, sendo que estas possuem funções semelhantes e são recrutadas para a mesma sequência promotora específica. Não. Na verdade, cada RNA polimerase está responsável pela formação de um tipo de RNA que a gente tem. Mensageiro, transportador, ribossomal, microRNA, enfim. Então a letra C também falsa. Letra D. A síntese de RNA se inicia com a ligação da RNA polimerase em sequências aleatórias. Na verdade, não é uma sequência aleatória, é uma sequência específica. Letra E. A fita que serve de molde para a síntese de RNA é denominada fita codificadora. E sua fita complementar denominada fita molde. É idêntica ao RNA transcrito, porém com uracilo no lugar da timina do DNA. Na verdade é o inverso, né? A fita codificadora é que é a fita idêntica ao RNA mensageiro formado. Tudo bem, pessoal? Então gabarito letra B. E a última questãozinha aí pra gente, né? Uma questão aí bem direta, isso aí é muito conceito, não tem muito o que explicar, é olhar e saber o conceito. A gente tem o seguinte: com base na bioenergética, área do estudo quantitativo das transduções de energia que ocorrem em células vivas, associa os parâmetros termodinâmicos abaixo, que descrevem as trocas de energia que ocorrem nas reações químicas com suas respectivas características, e marque a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento das lacunas de cima para baixo. Então o cara coloca energia livre de Gibbs, entalpia e entropia. E o gabarito para a gente aí é a letra A. Então, vamos lá. O que seria a entalpia? É o conteúdo de calor do sistema reagente, o que reflete o número e o tipo de ligações químicas nos reagentes e produtos. Beleza? Esse aí é o conceito, né, de entalpia. Agora, o número 1, energia livre de Gibbs, expressa a quantidade de energia capaz de realizar trabalho durante uma reação e a temperatura e pressão constante, né? A temperatura e pressão constantes. E por último, a entropia é uma expressão quantitativa de aleatoriedade ou desordem de um sistema. Então, galera, o grau de desordem de um sistema é exatamente essa entropia. Então, galera, essa questão é uma questão muito clara e objetiva, né? É você olhar e saber o conceito de cada uma. E lembra, né, que a entalpia está muito mais vinculada aos reagentes e aos produtos, enquanto que a entropia está vinculada ao grau de desordem daquele ambiente, tá?
E lembra que a energia livre de Gibbs, né, é a quantidade de energia capaz de realizar trabalho durante condições constantes, né, de temperatura e pressão. Beleza, pessoal? Então terminamos aí o nosso bate-papo rápido sobre as questões médias e eu te espero nas questões difíceis aí de bioquímica. Um beijo grande, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.